Quem pensou que seria um amistosinho chato de pré-temporada se surpreendeu com esse jogaço que foi São Paulo contra Cruzeiro pela FC Series lá nos Estados Unidos. Foi um jogo intenso e muito interessante de se ver. Mesmo que se notasse que os atletas não tinham ritmo de jogo, foi muito divertido assistir o jogo porque eles se entregaram e deram o seu máximo. Existia toda uma expectativa de se ver as estrelas do Cruzeiro, Gabigol, Dudu, Fabrício Bruno, até mesmo Bolazier. A torcida do São Paulo estava muito curiosa para ver em que nível o Oscar estava e a estreia do lateral esquerdo Enzo Dias. Os times se alternaram durante os tempos, ou seja, o time que iniciou o primeiro tempo foi totalmente diferente daquele que começou o segundo. Eu vou deixar aqui para vocês verem tanto a escalação do São Paulo no primeiro tempo, como também a escalação do Cruzeiro. O Cruzeiro começou jogando num 4-4-2, que foi muito interessante de se ver, porque para atacar era um 4-4-2 com a dupla de ataque Gabigol e Dudu. Mas para se defender era um 4-4-2 onde o Matheus Pereira era preservado junto com o Gabigol no ataque e o Dudu descia a segunda linha para a esquerda para ajudar a defender. Já o São Paulo jogou num 4-2-3-1, que é básico do São Paulo desde o ano passado com o Zubeldia. O Cruzeiro começou a partida muito bem, num ritmo alucinante, fazendo pressão alta. Já aos 30 segundos, com uma roubada de bola do Romero, o Matheus Pereira ajeita o corpo e deixa o Rafael sem reação para fazer o primeiro gol da partida somente aos 30 segundos. Depois disso, os 15 primeiros minutos foram marcados por um domínio do Cruzeiro, de posse de bola e de ações ofensivas. Mesmo que os jogadores estão claramente sem ritmo, já deu para perceber os primeiros toques do Diniz nesse time do Cruzeiro, que são o controle da posse de bola, a aproximação dos jogadores, jogar desde de trás e acumular jogadores de um lado do campo e também a troca de posições. Isso ficou muito claro quando ao mesmo tempo o Dudu jogou várias vezes do lado esquerdo e também vindo para a direita. Andando no lado direito, se a gente visse a disputa que estava entre Ferreirinha e o William, todo mundo ia dizer que aquilo era uma partida de Libertadores, que os dois se pegavam a todo momento, era falta de um lado, devolvendo do outro. Depois desses 15 primeiros minutos, onde o Cruzeiro teve mais o controle do jogo, o São Paulo assumiu esse controle, tinha a posse de bola, circulava muito bem a bola, tinha os controles, tinha a ação do jogo, mas ele chegava perto da área e não finalizava. E se finalizava, finalizava mal. Tanto que o Cássio trabalhou somente uma vez no primeiro tempo numa cabeçada. Os destaques do São Paulo no primeiro tempo, para mim, foram dois. O Ferreirinha, que foi muito bem ali nessa disputa contra o Willian, era incisivo, rabiscou. E também o Lucas Moura, com boas arrancadas, trabalhou ali mais pelo lado direito. O Luciano estava mais centralizado, mas o Lucas teve uma boa atuação. No Cruzeiro, o Dudu também participou bem. Teve boas aproximações, mudou muito bem de campo, mas deu para perceber que ele ainda está a um degrau abaixo no questão de ritmo de jogo, porque ele errou alguns passes, algumas tomadas de decisões, se arrancaria ou não. Isso é claro que é falta de jogo desde o ano passado. Já o Gabigol não teve muitas oportunidades como centroavante. A única possibilidade que ele tinha, o Marlon não tocou para ele e preferiu finalizar. Por isso, ele sempre voltava para participar mais do jogo, puxar a marcação, distrair os zagueiros e foi muito bem nessa parte. O Fabrício Bruno participou muito bem do jogo defensivamente, tanto em recuperações de bola em velocidade, que ele não perdeu nenhuma, como é sempre de acordo, também como em bloqueios e roubadas de bola. Só que na saída de jogo, desde de trás, deu para perceber que ele ainda não entendeu muito bem, não se adaptou muito bem com esse estilo do Diniz. Isso é questão de treinamento e tempo. Já os melhores jogadores da Raposa, para mim, foram o Mateuzinho, Romero e Matheus Pereira. O Mateuzinho foi muito bem na condução de bola, participar das jogadas desde o começo e também mordendo quando estava sem bola. Romero foi muito bem no começo das jogadas, na distribuição do jogo, e não é à toa que ele é chamado de Eu Perro. Roubou muitas bolas e foi muito importante. O Matheus Pereira, muito além do gol, ajudou em várias fases do jogo, no começo das jogadas, com bons passes, bons lançamentos,
Deu para perceber que ele vai continuar atuando como 10, circulando o campo todo, e foi mais uma excelente partida do camisa 10. E já lá no final do primeiro tempo, no lance um pouco estranho do Luciano, que ele estava impedido, ele faz o gol, ele desvia a bola e faz o gol, onde o São Paulo empata o jogo, e na minha opinião foi um resultado justo por aquilo que foi o primeiro tempo. E só uma observação, cara, que juiz ruim esses norte-americanos. Não só a juiz era muito ruim, como também os bandeirinhos, cara. Eles marcaram as paradas meio bizarras. Já no segundo tempo, os times mudaram completamente. Os destaques desse segundo tempo foi a volta do Alisson, que voltou de lesão, jogou muito bem, distribuiu a bola, jogando ali na frente da área. Eu acredito que ele vai voltar a jogar no nível que ele apresentou ano passado. O Oscar foi muito participativo, buscava o jogo, e somente em 45 minutos ele colocou o Caleri para finalizar de cabeceio 2 vezes muito bem. Pablo Maia também voltando de lesão, ele que o Alisson foram muito importantes no ano passado, jogou 30 minutos, provavelmente para ser preservado, e também, na minha opinião, teve uma excelente atuação. A estreia do Enzo Dias, para mim, foi uma estreia honesta, defensivamente bom, não subindo tanto, uma excelente partida dele. Já pelo lado do Cruzeiro, um jogador que surpreendeu a todos foi o Léo Aragão. Ano passado ele era o terceiro goleiro do Cruzeiro, atrás do Cássio e do Anderson. Já esse ano ele assume a posição de reserva imediato do Cássio e teve 4 boas participações, 4 boas defesas, sendo uma de um chute de fora da área, onde ele fez uma ponte muito bonita, uma excelente defesa, e uma boa participação com os pés. Com os pés ele jogou muito bem e me passou muito mais segurança que o Cássio jogando com os pés. Então vamos ficar atento aí para o durante da temporada, que pode existir uma briga aí se o Diniz continuar treinador. Um outro jogador que surpreendeu muito foi o Fagner. Ele foi correto em todas as ações deles, tanto defensivamente como ofensivamente. Acredito aí, se ele jogar sempre nesse nível, vai ter briga com o Willian, que na minha opinião não foi tão bem no primeiro tempo. O Kaique também na lateral esquerda foi muito correto, teve 3 ações ofensivas muito boas, e assim, durante a temporada pode também assumir o lugar do Marlon, que desempenhou um pouco abaixo no primeiro tempo. O Bolas e o Tevez ali no ataque fizeram uma boa dupla. Acredito que aí no futuro pode existir uma disputa boa aí pelo esse ataque da Raposa. Nessa temporada, mano, foi uma partida muito boa. A gente que estava carente de futebol brasileiro foi muito boa, divertida. E assim, dependendo da partida, em certos momentos você parecia estar assistindo um campeonato brasileiro, e a disputa de Willian Ferreirinha parecia uma disputa de Libertadores. Foi um bom nível, eu gostei bastante. Tô ansioso para ver os próximos jogos da FC Series, que vai ser o São Paulo enfrentando o Flamengo e o Clássico Mineiro entre Atlético e Cruzeiro no sábado. Mas o que repercutiu muito depois desse jogo foi as declarações do Matheus Pereira na entrevista pós-jogo. Ele falou que estava em aberto para o futuro, que recebeu sondagens. Isso aí deixou vários torcedores assim com a pulguinha atrás da orelha, preocupados de talvez ele sair. No entanto, quem assistiu a entrevista completa viu que no início ele elogiou bastante a diretoria, o Pedrinho, o Matos, o Diniz, e também reforçou que o elenco melhorou bastante com a chegada de bons jogadores. Hoje em dia a gente reclama tanto que no futebol não existe jogadores autênticos que dão entrevistas genéricas, e o Matheus Pereira é o contrário disso. Toda entrevista dele gera uma pequena polêmica entre a torcida, sempre indo de acordo ao contrário do que a torcida pensa, ao senso comum. É normal isso, cara. O Matheus Pereira tem mais 1 ano e meio de contrato. O contrato dele termina no meio de 2026. Ele ganha muito bem no Cruzeiro. E o Pedrinho já afirmou que ele não sai. E o que é discutido dentro da Toca da Raposa, que por menos de 25 milhões de euros, 150 milhões de reais, o Matheus Pereira não sai do Cruzeiro. Isso é impossível acontecer. Então, mesmo que ele queira sair, se ninguém pagar 25 milhões de euros, ele não vai sair. Então, fique calmo, acalma seu coração. Tem mais 1 ano e meio do Matheus Pereira aí no Cruzeiro. E pode ser que isso aí também até seja uma tentativa aí de no futuro ganhar um salário maior, melhor, já que talvez o salário dele, que era o maior antigamente, foi substituído pelo salário do Gabigol, que é maior que o dele atualmente. Cara, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu faço vídeos de futebol aqui no meu canal
todos os dias. Por isso eu peço que, se você ainda não é inscrito no meu canal, que você se inscreva aqui no botão de se inscrever. Deixa seu comentário, o que você achou dessa partida do Cruzeiro contra o São Paulo. Eu quero saber a sua opinião. Deixa seu curtida e se inscreva, cara, porque eu falo de futebol aqui todos os dias. Amanhã tem vídeo novo e eu conto com você para acompanhar sempre e deixar o seu comentário. Tamo junto e até o próximo vídeo.